Olá, turma! Hoje a gente vai falar em Física 1 sobre energia. Então, a primeira coisa que a gente vai falar sobre energia é o que diz a teoria de Lavoisier. Energia não se cria e não se destrói, apenas se transforma de potencial em cinética e vice-versa. Isso significa que existem vários tipos de energia, como energia solar, que depende dos raios solares, energia eólica, que depende dos ventos, e energia térmica, que depende do efeito Joule para alguns aparelhos térmicos funcionarem. Então, os principais tipos de energia que a gente usa em física são três. Lembrando que energia no sistema internacional é medido em joules, ou J maiúsculo, ou joules, tudo com letras minúsculas. A primeira energia que nós vamos mencionar é a energia cinética, que tem a abreviação de EC. A energia cinética, ela depende exclusivamente de velocidade, ou seja, ela depende de movimento, porque a sua fórmula é essa, EC é igual a m vezes v ao quadrado sobre 2. M significa massa, que tem que estar em quilo. Massa todo corpo tem. Então, o que pode fazer essa conta vir a ser zero é a velocidade. Então, por isso que a gente fala que a energia cinética depende exclusivamente de velocidade. E a velocidade, ela tem que estar no sistema internacional. Então, se tiver em quilômetros por hora, para passar para metros por segundo, você precisa dividir o valor por 3,6. Não esqueçam. Segundo tipo de energia, que a gente vai mencionar hoje, é a energia potencial. A energia potencial é simbolizada por EP. Ela é dividida em dois tipos de energia. A primeira delas é a energia potencial gravitacional, que a gente chama de EPG. Ela tem uma fórmula que é conhecida por vocês. A gente costuma chamar ela de manguinhos. Então, EPG, energia potencial gravitacional, é a massa, que é medida em quilos, vezes G, que é a aceleração da gravidade, que é em metros por segundo ao quadrado, porque é uma aceleração. E H significa altura, que também tem que estar no SI, em metros, tá? Então, essa fórmula aqui, manguinhos, ela depende exclusivamente da altura. Por quê? Massa todo o corpo tem. Gravidade, todo planeta ou satélite vai ter. Então, a única coisa que pode zerar essa conta é a altura. Se um corpo está no chão, obviamente que o EPG dela é zero. Agora, se ele tem uma certa altura, vai ter valor esse produto aqui. E o segundo tipo de energia potencial é a energia potencial elástica, que a gente chama de EPEL. Energia potencial elástica, pela fórmula, é K vezes x ao quadrado sobre 2. Esse K não é a constante eletrostática de física 3, não é aquele 9 vezes 10 à nona. Esse K significa constante elástica. Depende do material que constitui normalmente uma mola ou um corpo que vai ser deformado. A unidade é Newton por metro. Esse x aqui, que é elevado ao quadrado, simboliza a deformação, que tem que estar em metros. Deformação pode ser uma expansão ou uma compressão. Para você calcular o valor da deformação, é sempre o tamanho final do corpo menos o inicial, ou seja, a variação de tamanho sofrida. Lembrando que tamanho tanto final quanto inicial tem que estar em metros, tá? E aqui, essa fórmula aqui da energia potencial elástica, ela depende exclusivamente da deformação e também, não posso dizer que é exclusivo, ela depende exclusivamente depende da deformação e da constante elástica. Mas toda constante vai ser mencionada para você, ou então pedida, tá? Uma coisa que você vai precisar lembrar, caso você não tenha esse K aqui, não seja dado para você no enunciado e seja pedido, você vai ter que usar a lei de Hooke, que a gente vai ver nos exemplos resolvidos para vocês aqui embaixo. Então, eu tenho para vocês 6 exemplos ao todo. O primeiro deles é esse daqui, só que vocês têm que lembrar que a gravidade, eu estou usando aproximadamente a da Terra, que eu arredondei para 10 metros por segundo ao quadrado. Primeiro exemplo, um corpo de 20 newtons na Terra se desloca no solo com velocidade de 108 km por hora. Determine sua energia cinética. Então, a única coisa que ele quer é energia cinética, ou seja, é só você colocar essa fórmula aqui. Energia cinética é igual a m vezes v ao quadrado sobre 2. Lendo o meu enunciado e comparando com a fórmula, se tiver velocidade, tem energia cinética. Então, aqui ele me deu uma velocidade, 108. Então, se um corpo está em movimento, ele tem energia cinética. Só que na hora de substituir os valores, eu percebo que ele não me deu a massa. Ele não me deu o valor em quilos, ele me deu o valor em newtons, ou seja, ele me deu o peso do corpo. Então, eu preciso da massa. Massa eu sei que é o peso dividido pela gravidade. Foi fornecida logo acima pra gente. Peso dele, 20. Gravidade, 10. Cortei os 2 zeros e achei uma massa de 2 quilos. E outra coisa, tem que estar tudo no SI. E eu percebo que essa velocidade ela está em quilômetros por hora. Então, eu vou ter que dividir esse valor por 3,6 para me dar 30 metros por segundo.
E agora, substituindo os valores nessa fórmula, m virou 2, velocidade virou 30, não esqueçam que está ao quadrado, tudo dividido por 2. Esse 2 é fixo da fórmula. Posso cortar o 2 com a massa, então vai ficar 30 ao quadrado. 30 vezes 30, 900. Esse é o valor da energia cinética, 900 joules. Segunda questão, segundo exemplo resolvido para vocês. Um veículo de 200 kg produz uma energia de 3,6 kJ ao se movimentar no solo. Se ele está dizendo que se movimenta e no solo, se tem movimento, tem energia cinética. Então, essa energia que ele está se referindo é a cinética. Determine a velocidade do corpo. Então, eu sei que 3,6, esse K aqui, significa que tem 3 zeros embutidos. Voltando essa vírgula 3 casas para trás, eu sei que 3,6 kJ é a mesma coisa que 3.600 joules. E eu sei que a fórmula é essa daqui. Só que não é para a gente calcular o SC dessa vez, ele já deu para a gente. Ele quer a velocidade do corpo, ou seja, ele quer o valor de V. Então, eu substituo os valores fornecidos. SC vale 3.600, a massa já foi fornecida em quilos, não precisa fazer mudança nenhuma, está no lugar do M. V2 é o que eu quero e o 2 fixo da fórmula. A primeira coisa que eu resolvo aqui é a divisão de 200 por 2, tá? Mas se você quiser passar esse 2 para lá multiplicando e resolver depois, pode ser. Continuando aqui do lado, eu tenho 3.600 igual ao 100, que veio dessa divisão, vezes V2. Aqui eu posso cortar o que tem de igual nos dois lados, que foram os dois zeros. E eu sei que esse é o quadrado aqui, vai passar para o outro lado como raiz quadrada. Então, a velocidade vai ser a raiz quadrada de 36, que no caso deu 6 metros por segundo ao quadrado. Terceira questão para vocês, terceira questão resolvida. Menciona que um corpo de 6 quilos está sobre uma ponte de 20 metros de altura a partir do solo. E eu sei que ele pede para você determinar a energia potencial gravitacional. Energia potencial gravitacional, lembrando que é manguinhos, depende exclusivamente de altura. Então, se ele tem uma altura, 20 metros, você vai ter energia potencial gravitacional. Lembrando que, se ele estivesse no solo, no chão, toda essa conta aqui iria para zero, tá bom? Então, é PG mgh. No enunciado, ele me deu quilos, ou seja, ele me deu a massa. Eu sei a gravidade, que vale 10, e eu sei a altura. Então, é só substituir na fórmula sem precisar fazer nenhuma mudança. É PG igual a massa 6 vezes gravidade 10 vezes altura 20. Fazendo o produto do 6 vezes o 10 dá 60. 60 vezes 20 dá 1.200 joules. Então, essa daqui é a energia potencial gravitacional do corpo que está sobre a ponte. Quarto exemplo resolvido para vocês. Um lustre de 0,2 kg se encontra preso no teto de uma sala, produzindo uma energia potencial gravitacional de 3 joules. Determine a altura da sala. É uma energia potencial gravitacional, então, novamente, ele quer EPG, que a gente sabe que é manguinhos. Eu sei que, na questão, ele não quer que a gente calcule EPG, ele quer que a gente calcule a altura da sala. Então, o EPG ele foi fornecido, 3. Aqui a massa foi fornecida em quilo, não precisa fazer mudança. A gravidade a gente sabe que foi arredondada para 10, ele quer o H. Aqui eu fiz o produto, posso cortar esse zero aqui com o zero. Então, vai ser 2 vezes 1, 2. Por isso que deu 2 aqui embaixo. 2 está multiplicando, passa para lá, dividindo. Então, a altura é a metade de 3, ou seja, a altura da sala, 1,5 metro. Quinta questão, que é a penúltima questão de hoje dessa aula. Uma mola de constante elástica de 400 newtons por metro tem seu comprimento alterado de 100 centímetros para 120 centímetros. Determine sua energia potencial elástica. Energia potencial elástica é a EPEL. A EPEL depende da constante elástica e da deformação do corpo, né? A constante elástica ela foi fornecida para você, então esse 400 aqui é o seu K. E esse X aqui, se vocês não lembram, é a deformação. Deformação de um corpo é sempre o tamanho final menos o inicial. Eu percebi que o tamanho do corpo, da mola, né, aumentou. Ela passou de 100 para 120 centímetros. Então, eu sei que foi uma expansão e não uma compressão. Então, meu X vai dar positivo. Então, vai ser tamanho final, 120 menos o inicial. Deu uma variação de 20 centímetros. Mas não esqueçam de passar tudo para o sistema internacional, metro. Então, 20 centímetros dá 0,2 metros. Esse é o valor do meu X. E agora é só substituir os valores na minha fórmula. A EPEL é igual a 400 vezes 0,2 ao quadrado, tudo isso sobre 2. Quis começar dividindo 400 por 2, que deu 200. E aqui, qualquer número elevado ao quadrado, lembrando que se tiver uma casa decimal, ele vai ter 2, sempre dobra o número de casas decimais. E o dobro de 2, 4.
Posso cortar esses dois zeros aqui do 200 com os dois zeros do 0,04, só resultando em 2 vezes 4, 8 joules. Essa foi a energia potencial elástica da mola nessa expansão. E a última questão, aqui você, sabendo que a deformação de uma mola foi de 100 milímetros e que a força elástica vale 40 newtons, determine sua energia potencial elástica. Ele quer a EPEL, só que a gente sabe que para calcular a EPEL a gente precisa do K, que é a constante elástica da mola, e não foi fornecido para você. Por isso que se você precisar do K, primeiramente, você vai ter que usar a lei de Hooke. A lei de Hooke diz que a força elástica é igual a constante elástica vezes a deformação. E esses dois valores aqui, tanto a FEL quanto a deformação, foram fornecidos para você. 40 newtons foi a força elástica, X, que foi a deformação, foi 0,1. Por quê? Porque ele variou, já te deu uma deformação direta, você não precisa calcular o tamanho inicial nem o final, te deu 100 milímetros. E 100 milímetros, a gente sabe, passando para metro, vira 0,1 metro. Esse foi o valor do X, por isso que ele está aqui. Aí eu passei esse 0,1 que está multiplicando para o outro lado, dividindo. Então, 40 dividido por 0,1 dá 400. 400 é a constante, o coeficiente de deformação. Então, 400 newtons por metro. Sabendo K, já posso calcular a EPEL, que é a constante elástica da mola. Então, substituindo os valores, eu tenho que o K, que eu acabei de encontrar, 400. A deformação da mola, 0,1, agora é ao quadrado. Tudo isso sobre 2. Primeira coisa que eu resolvi foi a divisão do 2 com o 400. Então, me deu uma EPEL de 200 vezes 0,01. Posso cortar esses dois zeros com esses dois zeros daqui, porque tem duas casas decimais. Só sobrou o produto de 2 e 1. 2 vezes 1, 2. Então, essa é a energia potencial elástica, a última questão resolvida de hoje.